Oi, oi, gente, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para quem não é inscrito no nosso canal aqui, quem não conhece a gente está intitulado aqui como Futebol Zoeira. Porém, o que eu vou falar aqui não é nada de zoeira, é algo muito sério, tá? É, Nessas horas a gente brinca, o esporte é para brincar, é para se divertir, é para brincar, para tirar sarro de um amigo. Porém, o futebol não deixa de ser uma corrente que a gente pode se unir. E hoje, gente, hoje eu vou vir aqui falar de um, de um torcedor palmeirense, tá? De um palmeirense, nosso rival dentro de campo, não fora, tá? Que o Brasil inteiro acabou tendo conhecimento sobre o seu estado de saúde, que é o Lido, né? Do Aviões com Música, né? Todo mundo que é apaixonado por avião, por aviação. Eu lembro que a minha primeira viagem eu fiz de avião, eu fiz em 2005, exatamente há 21 anos atrás. Naquela época era muito difícil você conseguir, como é que eu posso falar? Viajar. Então, quando você viajava de avião, aparentemente para a sociedade você era rico, você tinha, você tinha uma situação financeira acima da média, né? Não, não que era meu caso também, mas sempre tive uma vida tranquila, né? Hoje nem tanto. E quem é apaixonado quem gosta de avião, quem já tem vontade ou tem curiosidade, em algum momento na vida acabou se deparando com o canal dele, né? Com as redes sociais do Lito, né? E recentemente ele descobriu, né, um câncer de próstata e depois veio mais exames quando descobriu uma doença que eu não vou nem tentar falar o nome porque é um nome muito difícil, gente. Gente, para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu espero, gente, eu queria muito que esse vídeo atingisse igual o vídeo que a gente fez, que é da seleção da Noruega, que hoje está com quase 15 milhões, e um da seleção da Argentina, que está com quase 2 milhões. Eu queria tanto que esse vídeo atingisse esses 15 milhões, mas não com o intuito de virar uma força, de mostrar mais, de tentar uma força-tarefa para que seja contemplado, que consiga um tratamento experimental igual está tentando lá nos Estados Unidos, né? Eu vou deixar um vídeo aqui, né, que ele gravou ele gravou, eu não quero falar despedida, né, mas gravou uma mensagem muito emocionante, tá? Ele com a esposa dele, eu vou deixar aqui, tá? Vou pôr fone de ouvido pra gente acompanhar junto, tá? Gravou esse vídeo no dia que a gente recebeu a confirmação do diagnóstico, quando saiu o resultado do RT Quick. E ele falou que queria gravar um vídeo contando para a comunidade, por ele, falando o plano A, o plano B, dizendo algumas coisas que ele sentia, que ele não queria perder aquele momento, daquela emoção para fazer esse vídeo. Eu confesso para vocês que eu demorei para postar porque eu mesma não consegui assistir o vídeo, né? Porque ali vocês vão sentir a nossa dor, né? E, mas eu Gente, pra quem não conhece, essa é a esposa do Lito, tá? Uma guerreira, tá? A gente sente a emoção, o sentimento dela, tá? Porque você tá ali com uma pessoa doente, de cama, ou não é o caso, graças a Deus, do Lito. Ele não tá acamado, tá, lógico, tá com restrições, tá? Tá com algumas restrições, os movimentos dele tá meio comprometido, mas porém ele não tá acamado, graças a Deus, né? Assim, a gente ora e torce a Deus, né? Mas é nítido o sofrimento de quem acompanha, né? De quem acompanha uma pessoa que se ama, passando por alguns momentos difíceis. queria falar, antes de vocês assistirem o vídeo, primeiro, esse vídeo ele é carregado da emoção do dia da notícia. Segundo, existe um plano A e existe um plano B, assim como num voo, né, tem um plano de voo, a gente tem a primeira rota e tem a segunda. Então, não desistam, não desistam de nos ajudar, é o que a gente pede. É o uso compassivo das medicações que existem hoje. Gente, é isso aí. Apareceu as informações aí no vídeo. Eu vou buscar depois e vou postar também, tá?
O intuito da gente, o pouco que a gente conseguisse contribuir, seria excelente, é maravilhoso. Então, tipo assim, assim como a gente pode postar um vídeo aqui e não ter nenhuma visualizações ou alguma coisa, imagina esse vídeo, se atingisse o que o vídeo da seleção da Noruega atingiu, 18, 14 milhões em menos de um mês. Seria mais uma fonte de chegar a essas onde eles querem chegar. Mais uma pessoa, mais um canal, mais alguém batendo na porta. Olha, veja isso aqui. Estamos todos, sabe? Essa hora a união faz a força, gente. É por isso que aqui tá falando um corintiano, de um palmeirense, torcendo que tudo dê certo, tá? Em testes pelo mundo. A gente já sabe que não vai conseguir entrar nos estudos, mas a gente pode pedir, existe em todos os países o direito ao uso compassivo, mas isso depende da farmacêutica, isso depende da empresa, e a gente quer pedir o uso compassivo. Por que, que a gente quer pedir o uso compassivo? A gente entende que a medicação ainda não tem um nível de segurança suficiente para saber se ela é segura, por exemplo. Mas em um cenário onde você não tem nada, sua perspectiva é nenhuma. Aumente o vídeo com Porvic P, o aprimorador de vídeo inteligência artificial profissional. Modelo de qualidade, melhore vídeos. É um risco calculado você tomar um remédio que está sendo em teste, que mostra alguns resultados, ainda que sejam muito iniciais. Então, a gente quer assumir, a gente tá ciente disso, a gente quer assumir esse risco, né? Com muita fé, que é um risco do milagre. Então, primeiro de tudo, né, o Lito vai explicar, ele por si só já é um milagre, porque é uma doença rara que abre sempre de uma forma com demência e ele está ainda uma semana depois, completamente cognitivo, tomando as suas próprias decisões cada vez. Gente, é o que eu acabei de falar, né? Ele tá com suas limitações físicas já, né? Tipo assim, pelo que a gente acompanha, a gente inevitável a gente não acompanhar. A gente não é que a gente quer ver a dor do outro, né? Mas é alguém que a gente é querido, né? Para milhões, né? Tanto isso, as redes sociais dele. Porém, ele não tá acamado assim, sabe? Ele tem as suas limitações, porém, igual a esposa dele tá falando agora, ele tá tomando decisões, ainda consegue conversar com a gente. E é muito emocionante esse relato dele. É muito emocionante. Mais, né, debilitado, mais cognitivo. Então, se a gente toma um remédio, a gente consegue, se tiver o efeito esperado, né, brecar a evolução da doença. E a gente ter ele assim, e a gente reabilita, a gente vai em cima, a gente vai fazer o possível e o impossível, porque o impossível não existe pra gente, para deixar ele o melhor possível. Então, eu continuo precisando muito do apoio popular, eu preciso continuar contando com o apoio do governo, com o apoio das instituições privadas, né, para nos ajudar a que essas empresas que não são obrigadas, elas não são obrigadas, mas é o que eu tenho, pedir para que elas o deem a gente. Gente, é o que eu tava falando para vocês agora, né? Você vê a energia, você vê a energia de uma pessoa, de um ser humano. Você vê a capacidade de fé de uma pessoa, não precisa usar palavras. Basta você olhar no olho dessa mulher que você sente uma energia, um cuidado, um jeito de querer cuidar, uma fé que não precisa falar, eu tenho fé. A gente já vê a fé nos olhos dela. Então, gente, esse é o intuito desse vídeo, é isso, tá? É isso, o intuito desse vídeo, é tentar contribuir também. Não sei onde vai chegar esse vídeo também, porque nossos vídeos são mais de shorts, tá? Então a gente percebe que quando é um vídeo mais longo, ele não chega tanto igual chegam em shorts. Tanto nosso canal hoje tem 8 meses, já tem 20 milhões de visualizações, tá? Mas trocaria todos esses milhões de visualizações por esse único vídeo aqui.
porque quanto mais ele atingir, é sinal que ele está chegando muito longe e está chegando ao propósito que mesmo ela está pedindo, né? Uma comoção popular. E é isso, né? Vamos voltar aqui para a gente ver o recado dele, para não esticar muito, tá, gente? O direito do uso compassivo do remédio, fora dos estudos. E ontem, né, a gente teve ontem uma entrevista com a Ions Farmacêuticas e, inclusive, eles falaram que o Lito, aparentemente, sim, ele seria um bom candidato para a pesquisa, porque está fechado e não tem, atrapalha os dados. Ele falou assim, na inteligência e na sabedoria do Lito, né, ele fez a entrevista toda em inglês, ele falou assim, e tem mais, eu tenho uma coisa que poucos pacientes sabem, eu consigo identificar e catalogar cada sintoma que eu tenho, e isso pode ajudar muito a vocês a ter um estudo melhor, né? Ele falou, por exemplo, que quando ele escuta uma música com essa doença, ele percebeu que as músicas estão rápidas demais. E ele, inteligente como falou, não é a música que está rápida demais, é o meu cérebro que está processando devagar. Então, ele tem níveis de percepção, como ele está cognitivo, e porque ele realmente é muito inteligente, que podem ser muito preciosos, né? Então, é claro, a gente vai contribuir, se eles quiserem, de qualquer forma, dando o compassivo ou não dando, é óbvio que isso vai acontecer, né? Mas eu queria só pedir para vocês, então, a seguir, vem o vídeo do Lito, tá bom? E se inscrevam aqui no canal, considerem apoiar o canal, a gente precisa muito, porque se Deus quiser, o Lito vai ficar muitos anos com a gente, eu vou cuidar dele muito bem, mas ele precisa de muitos cuidados, tá? Então, é isso, nos apoiem como vocês têm feito, tem sido lindo, tem sido maravilhoso, a gente tá assim, tudo tem dois lados, né? E a gente precisa realmente também olhar o outro lado. O outro lado é essa onda invencível de amor que o meu Lito, o nosso Lito tá tendo. Obrigada. Gente, não tem como não se emocionar, né? Não tem. Saudações Como pai, aeronáuticas. como marido, como filho, né? Não tem como a gente se emocionar. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a... Tudo bem com vocês? Pessoal, esse vai ser um vídeo muito difícil de gravar. Mas eu vou tentar. Gente, aqui a gente fala, né? Tô caminhando. Como a gente fala. A gente pede até desculpa, mas aqui quem tá falando é um ser humano, é um pai, é um filho, é um irmão. Ele tem um filho de 10 anos, tem um único filho de 10 anos, eu tenho uma filha de 10 anos. Eu me sinto no lugar, eu me vejo no lugar dele, o que seria. E é muito forte mesmo, um momento desse, porque num caso desse a pessoa não pensa nem tanto em si muito, pensa nas outras pessoas, né? É o caso dele, né? Veja o vídeo a seguir que vocês vão ver. Peço desculpa, mas não tem como não se emocionar, não tem como. Foge um pouco da realidade da gente, que a gente a gente só brinca aqui, mas foge da nossa realidade. Minha esposa aqui do lado. Ela não saiu do meu lado o tempo todo. E vocês desculpem, eu tenho que ser forte, cara. Assim, vocês já sabiam toda a questão do câncer e tudo mais. Câncer é besteira, tá, pessoal? Câncer é besteira. Depois do câncer apareceu uma encefalite no cérebro. Gente, você vê, dependendo do grau do que você descobre durante a sua vida, tem problemas que você acha que é enorme, porém o que pode vir depois pode se tornar até inferior. Você até prefere ter, nossa, eu estava triste com tal diagnóstico, eu preferia só aquele diagnóstico, estaria só feliz, estaria feliz com aquele diagnóstico, né? Como é o caso dele, né? Ele mesmo está falando,
que o câncer, quando ele descobriu que tinha o câncer de próstata, começou o tratamento, aquilo era uma besteira, o que viria futuramente, né? Gente, eu acho muito válido, até mesmo porque esse vídeo do Lito mesmo, que eles expôs aqui, não é uma maneira até mesmo de tentar chamar a atenção de outras autoridades, de outros, como a esposa dele me falou, farmacêutica, para que obtenha o sim, que consiga ser mais, porque ele vai precisar de muito apoio. Como ela mesma falou, para você que não é inscrito no canal, inscreve aí, se inscreve no canal deles, tá? Aviões e Músicas, tá? Eu tinha falado aviões com música. Aviões e Música, tá? E, gente, nossa, vamos voltar pro vídeo. Cérebro. E eu comecei a perder vários movimentos, dificuldade de andar. E eu quis gravar esse vídeo enquanto eu ainda tenho cognição, porque eu não sei quanto tempo. Pode ser semanas, pode ser meses, não sei. Mas essa encefalite tinha duas possibilidades. Ela seria uma doença autoimune, e aí o tratamento que eu estava fazendo, ele melhoraria as condições, mas hoje o Dr. Marcos me avisou, né, que saiu o resultado de um marcador específico, e vocês sabem, né, eu sou uma pessoa rara, então veio um diagnóstico para uma doença extremamente rara. E pela raridade dela, ela não tem tratamento. Então, uma vez eu falei, né, se não tiver vídeo de domingo, é porque aconteceu uma catástrofe. Então, eu sei que está muito difícil para minha esposa. Para mim, cara, eu sou uma pessoa extremamente evoluída desde que eu comecei esse trabalho no Aviões e Músicas. O único desejo sempre foi compartilhar conhecimento. Acertei 90% das vezes do que eu falei, talvez mais. Os 10% que eu errei, que me encheram o saco, eu não guardo mágoa nenhuma de ninguém. Se você acertar de 1 a 2, seu QI está abaixo da média. De 3 a 4 acertos, média. Se você acertar... E eu queria falar para vocês que eu tô, apesar da notícia, que não é nada boa, o jogo só acaba quando termina. Já vi Palmeiras virar para cima do Botafogo muito depois do tempo regulamentar. E vocês sabem que eu sou um homem de ciência. Mas eu também sou um homem de muita fé. E a gente nunca sabe o que pode acontecer, tá?
milagres ocorrem, e vai que eu sou o escolhido para continuar esse trabalho. Durante esse tempo que eu tive aqui, que vamos contar futuramente. eu sempre tive que pensando você- assim, puxa, isso que está me acontecendo, eu vou incluir nas palestras. É isso, Lito. Acredito que você é uma experiência que futuramente você vai servir de um exemplo. Você vai ser o pontapé inicial. Como você mesmo mencionou, é uma doença rara que não há um tratamento é por ser rara, né? Não existe, quando existe a raridade, então não surgiu ainda estudos, né? Porque é uma coisa que praticamente nunca acontece. E você, infelizmente, foi o escolhido por Deus, né? Que tudo é Deus que coloca no nosso caminho, tá? Deus tem os propósitos deles, a gente nunca vai entender qual que é o propósito de Deus. Graças a Deus a gente não entende, né? Se a gente entendesse, a gente... Já pensou? E acredito que você vai ser essa pessoa escolhida por Deus. E para descobrir, assim como teve muitas doenças, como tem muitas doenças, para descobrir um tratamento, alguém teve que ser curado para ver que aquele tratamento deu certo. Então, eu espero, eu torço, o Brasil inteiro está com você. Estamos tentando chegar e espalhando um mundo já, né? Com você. E nossa fé é que tudo isso aí vai passar e a gente vai ouvir muito você falar ainda, tá? De fatores humanos para as pessoas entenderem como é que um processo vai se desenvolvendo, como é que você toma decisões, como é que baseado nas informações aqui de CRM, da minha esposa, como você toma decisões mais acertadas. E, como eu já disse, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu nunca penso por que eu. Isso não compete a mim. E só tem uma coisinha que eu preciso evoluir ainda. É que eu sei que a parte mais fácil é a minha, a parte mais difícil vai ser da minha esposa. E provavelmente do meu filho. Porque eu não tive... Não acabou ainda, tá, gente? De repente, eu faço uma parte 2 desse vídeo. Mas eu queria ter muito mais tempo com ele. Eu queria tomar muita caneta dele, que ele joga bola me dando caneta. Eu que não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de morrer. Não tenho. Não tenho porque eu vivi uma vida boa, uma vida que eu nunca fiz mal para ninguém. Então eu estou muito sossegado com isso. Mas eu não sei como que eu falo para ele que eu vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir. Eita, meu filho. A Adobe lançou um desconto para estudante no Plano Pro e eu congelei. Mas pra que você quer isso? Quando eu ligo para ele, ele sempre atende. Oi, papai. E isso
Isso é o que me dá um pouquinho de medo só. Mas eu fui extremamente feliz em tudo que eu fiz, tudo que eu falei para essa mulher aqui, vamos fazer, e ela veio me apoiar e deu certo. Tudo que ela falou, vamos fazer isso, e eu apoiei e deu certo. Então eu tive uma vida maravilhosa. Minha primeira viagem internacional não foi para o melhor dos mundos, mas eu tinha que conhecer aquilo, eu tive que conhecer o Zaire, a África, para me tornar o homem que eu me tornei, o técnico que eu me tornei. Tive grandes amigos, tenho grandes amigos. Eu tenho um grupo que se chama Paneleiros, que é o único grupo que eu falava no WhatsApp, porque eu os conheci através de um fórum antigo, Aerovirtual, em que um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal era fazendo pushback no A380, e eu vi o quanto o pessoal comentou aquilo e ficou impressionado com aquilo, e para mim era só mais uma coisa normal. E eu não tinha quase seguidor, e eu fiz esses amigos lá. E hoje, né, o Brito, que é o mais emotivo, eu sinto muito, Brito, acho que você vai chorar pra cacete vendo esse vídeo, mas é assim que as coisas são assim. Lembrando que pode ter a parte 2, né, porque só acaba quando termina. E o Brito sempre me falou assim: eu te respeito muito, Lito, porque você tinha 1.500 seguidores no YouTube e você nos tratava com respeito. E você agora tem 3.600.000 e você não mudou absolutamente nada. Então, eu sou o que eu sou, eu fui o que eu fui, sou o que eu sou, e só procurei compartilhar informação. Tem milhares de horas de vídeos gravados aí de tudo quanto é jeito. Eu não sei o que vai acontecer no canal ainda. Eu não sei se ele vai parar, se ele vai continuar, se vai ter postagens antigas a respeito disso. Eu espero que continue. Eu tenho uma equipe maravilhosa, Natan, Camila, Daniel Nabuco, que faz essas renderizações dos acidentes. Pessoal, isso não é simulador de voo. Ele renderiza tudo no Blender e ele faz com uma paixão tão gigantesca que é o que vocês veem no resultado final. Ele é tão apaixonado pelo que faz como eu sou apaixonado pela aviação. Decisões precisam ser tomadas quando a gente recebe algumas notícias. Eu já tomei diversas decisões, são coisas burocráticas que a sociedade exige, coisas de essas porcaria toda que tem que cuidar aí. Então eu já tomei as decisões que tinha que tomar. O meu legado, o nosso legado. Esse vai ser o vídeo mais honesto que você vai ver hoje. Sem promessa maluca, sem vaga limitada, sem escassez. Essa escola que eu construí
veja, eu tinha um respeito imenso pelo meu professor, Gonçalves. Sargento Gonçalves, e uma vez eu li uma matéria assim, que o homem, durante a vida, que formou 1000 mecânicos. Sargento, eu sei que o senhor já passou aí para o outro lado, e normalmente os bons alunos superam os mestres, que é o que eu quero que meu filho me supere. E eu tenho a honra de poder dizer para você que com os seus ensinamentos, na minha primeira turma de mecânico de manutenção de aeronaves, eu formei mais de 1000 mecânicos. E agora estou formando cada vez mais. Com muito trabalho, muito amor. Quem for na Lito Academy vê aquela maravilha que é. Nunca pensem que é só o Lito que fez aquilo. O Lito é só o conteúdo, o conhecimento. Mas tudo foi planejado pela Mila, que é uma pessoa que não saiu do meu lado um segundo enquanto eu estive aqui. E tem certas coisas que a gente não tem como agradecer. O Vilela, porra, Vilela, eu te juro, cara, eu tava planejando contar como eu me recuperei dessa no teu programa, falando tudo que foi acontecendo, como que eu tive que me despir de todas as vaidades, de precisar de ajuda para ir no banheiro, precisar de ajuda para escovar o dente. Eu que sempre fui totalmente o cara que resolve problemas, e aí precisar de tanto auxílio. Eu tinha muita história para contar, vida. Ia ser um podcast da hora. Podia até chamar o Pirula para a gente finalmente fazer o pirulito, mas se tiver a parte 2 desse vídeo vai dar tempo. Se não tiver, é porque Deus quis e a gente não tem que argumentar o porquê das coisas. As coisas são como são. Uma vez eu vi um vídeo, se não me engano, na Discovery, que um dos animais que eu mais aprecio é a chita, que é o guepardo macho, a chita fêmea. Vocês conhecem o animal. Que ela tem 2 riscos em cada olho, e o pessoal fala que ela é um animal que ela tem que lutar tanto e ela sofre tanto para se alimentar do jeito que é na savana, que ela está constantemente chorando. Mas o principal é entender como que o universo funciona. Para a chita se alimentar, sai um fóton de luz do nosso Sol, que é o que mantém a gente vivo. E esse fóton chega até um gramado lá na savana, e aquilo faz crescer a vegetação que vai alimentar os animais que vão servir de presa para a chita. E quando ela come, ela está se alimentando daquele fóton que saiu do Sol. E quando ela morre, ela vai virar alimento para manter
a cadeia, o fluxo da vida funcionando. Então, às vezes, chega a nossa hora antes do tempo, na nossa concepção, mas talvez no tempo certo. E eu queria dizer para vocês que não precisam ficar tristes. Eu tive a vida mais maravilhosa que alguém pode ter. Até na hora de receber uma notícia ruim, eu pensei, caramba, eu ainda tenho minha cognição, ainda posso me despedir das pessoas. Não foi um acidente que tirou minha vida assim. E a Lito Academy vai continuar, eu quero formar 1000 mecânicos, eu quero que esse legado cresça cada vez mais, que a ANAC não atrapalhe também, com algumas mudanças aí que não precisariam ser agora. Sim, o Lito MRO está em processo de certificação. A gente tem umas não conformidades, graças à ANAC, e isso eu agradeço, porque as não conformidades é que faz a gente ir para frente. A gente vai corrigir as não conformidades. Em breve a gente vai começar a fazer inspeções não destrutivas em material aeronáutico. Vamos começar devagarzinho e sempre melhorando. E aí, com o padrão de excelência que eu sempre tive, eu estou com o melhor inspetor de NDT que eu poderia ter em São Paulo. Ele é o chefe de oficina. Sim, nas palestras, puxa, isso é um negócio que eu amo tanto fazer, pessoal. Vocês, infelizmente, vocês nunca tiveram a chance de ver, de me ouvir palestrando sobre o que eu mais amo, que é o ser humano, de como que a gente consegue controlar o erro humano. E eu realmente brilho nessa parte. Mas a minha esposa, como ela sempre me acompanha em tudo, acho que ela até já decorou tudo que eu tenho para falar. Ela vai se certificar também em fatores humanos e ela vai seguir com esse caminho, porque isso é que salva vidas. Eu me apaixono pelo ser humano e é para salvar vidas. E, inclusive, isso criou alguns probleminhas, alguns... deixa eu falar, não tem problema nenhum. Tá todo mundo perdoado. E o meu filho, gente, é isso. Eu vou ver o que eu vou fazer. Vou pedir muito para Nossa Senhora de Fátima. Aquele milagre que a gente espera. E aí, vindo esse milagre, eu vou para Portugal. Vou lá em Fátima e vou andar de joelhos em volta daquele local onde reza a missa, porque acontecendo vai ser um grande milagre. Já aconteceu um milagre, tá? Porque esse diagnóstico que eu tenho, uma das primeiras coisas que acontecem é perder a cognição. E eu não perdi a cognição. Então, já sou milagrosamente atingido por isso. Que pena, né? Não é um vídeo feliz dessa vez. Quer dizer, os vídeos, eles são felizes para mim só quando eu chego na parte que eu falo do que a aviação aprendeu
com aqueles erros do passado para evitar o futuro e salvar cada vez mais vidas. Espero que o aprendizado seja esse para todo mundo. E o que quer que a minha esposa decida fazer com o canal, depois que eu virar estrelinha, tá bem feito. Tá bom? Eu sei que é difícil para você. É muito difícil para você. Mas você vai conseguir. Sua mulher é forte demais. Que eu tive a sorte, muita sorte de te encontrar. Você que me encontrou, na verdade, né? Para perder o medo de voar. Eu sempre fui apaixonada por você. Desde o primeiro dia, lembra? Lembra. Agora você vai ter, ó, um moleque que tá crescendo pra caramba. E aí ele vai te dar muito apoio. Te amo. Te amo muito. Eu vou terminar o vídeo da maneira que eu termino. Porque... quem sabe, né? Um grande abraço. Força, você vai conseguir, vai. Um grande abraço. E até o próximo voo. Lito, é o seguinte. Gente, não tem, assim... Fica difícil falar, né? Fica difícil falar. Peço desculpa, mas... Da vida real que a gente vive, do mundo real, não o mundo virtual, esse talvez seja um vídeo mais dolorido que foi de assistir. A gente assiste muitas coisas, muita tragédia, a gente sente. Porém, tipo, você vê um relato desse, igual o do Lito aí, não tenho o que falar, gente. A gente não sabe nem o que falar, porque a gente tá na torcida, Deus é maior que tudo. A última palavra vem de Deus, tá? Mas imagina a cabeça do Lito, a cabeça da família, a cabeça da esposa, da criança de 10 anos, tá? Mas força, tá? Força, vai dar tudo certo. E pra você que não é inscrito no canal, Aviões e Música, vai lá, se inscreve, tá? Eu vou deixar aqui também, durante o vídeo inteiro também, eu vou buscar as hashtags que ela mandou marcar, né? A esposa do Lito mandou marcar, a gente vai marcar, tá bom? Gente, peço desculpa, é um vídeo meio que a gente fica meio perdido, não consegue nem concentrar bem as palavras, tá? A gente passa alguns picos de esquecimento. O Lito, como como uma pessoa incrível que ele tem mais consciência do que a gente tá vendo de fora, tá? E ele dentro do centro, no centro dessa turbulação toda, ele conseguiu se comunicar como sempre fez, tá? Mas é isso aí, gente. Pra você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, tá? E vamos tentar chegar no máximo. Essa foi um jeito que a gente procurou de tentar ajudar assim, servir como, espero que seja uma fonte de comunicação a mais, tá? Assim como alguns vídeos nossos chegam para milhões de pessoas, né? Eu espero que esse vídeo também chegasse, tá? Mas é isso aí. Força, tá? Fiquem com Deus.